noite para todos os nossos irmãos e irmãs. Vamos inclinar a cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse dia nós vamos continuar o estudo do livro do Apocalipse. Nós vamos estudar o estudo das 7 trombetas. Que o Senhor nos capacite a falar de acordo com a tua vontade e capacite cada um dos teus filhos a compreender de acordo com a tua vontade. Que teu Santo Espírito seja o professor e o intérprete. Rogamos que o Senhor também seja com cada um dos pedidos que aqui foram falados, os pedidos que ainda serão escritos, os pedidos que não foram falados, que o Senhor atenda segundo a tua bondade, para a honra e glória do teu santo nome, também ser com cada um dos pedidos que já foram feitos nas quartas-feiras e nos outros domingos e nos sábados. É o que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Nós vamos continuar, irmãos, e o nosso estudo do livro do Apocalipse, as 7 trombetas. Hoje, para tentar facilitar mais, eu trouxe um PowerPoint. Vocês não vão me ver, mas vão estar vendo o PowerPoint. Eu espero que consiga ver de uma forma boa o PowerPoint. E o pior é que eu também vou começar a não ver vocês, né? Não tem jeito. Eu não vou ver vocês também. Vou estar com o PowerPoint aqui na frente. Vou mover até minha câmera de lugar, porque senão eu não consigo ver também. Opa, deixa eu tirar essa câmera para cá depois. Eu coloco ela novamente de volta. Aqui nós estamos estudando as 7 trombetas do Apocalipse. Eu vou fazer um novo resumo do começo que nós tínhamos feito. Do capítulo 8. Lembra, eu já expliquei o capítulo 8, do 1 a 5, mas vamos fazer só uma revisãozinha aqui. Nós estamos lembrando que eu expliquei para os irmãos que cada grupo de 7 existe uma recapitulação e aqui existe uma nova recapitulação. Aqui nas 7 trombetas existem 2 recapitulações. Uma no começo, antes da primeira trombeta, nós temos uma recapitulação. E na 7ª trombeta, nós temos uma nova recapitulação. O que seriam essas recapitulações? Essas recapitulações recapitulações dos 7 períodos da história. Só que no Apocalipse, no capítulo 8, do 1 até o verso 6, vai recapitular a história de uma forma muito sucinta. E vai dizer só os principais elementos, e esses elementos vão culminar no verso 6, que o verso 6 vai tratar justamente da volta do Senhor Jesus. Vamos ler novamente o capítulo 8, de 1 a 6, rapidinho, para a gente só refazer essa introdução para ir para as trombetas. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu de cerca de meia hora, já expliquei. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incenso de ouro, e foi-lhe dado um incenso para oferecer-lhe com as orações dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus fumaça do incenso com as orações dos santos. Verso 5. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Primeiro ele faz esse plano de fundo que nos leva até o santuário celestial, faz uma recapitulação até o momento final da volta do Senhor Jesus, que é o verso 5, e aí então ele vai voltar novamente para o santuário, a visão, e vai voltar agora a visão para as 7 trombetas. Mas vamos agora ler o PowerPoint aqui, ó. O santuário celestial, a fim de criar um cenário próprio para o toque das trombetas, Deus primeiramente nos transporta para o santuário celestial. O profeta viu no santuário celestial um altar de ouro e um anjo com um incensário de ouro para oferecer, com as orações dos santos. Em seguida, o anjo encheu o incensário de fogo e atirou para a terra. Olha que interessante. Esse incensário sendo atirado para a terra, ele representa agora que Deus ouviu as orações. E ele agora, ao jogar o incensário à terra, é o momento em que Deus ouve as orações. O incensário com fogo é Deus atendendo às orações e agindo. O anjo é Jesus Cristo e o incenso representa a sua obra de intercessão pelos pecadores arrependidos.
Ele, diante do Pai, perdoa o arrependido e o reveste com justiça. Isso nós podemos ver em Romanos 8, 34 e 1 João 2, 1. Vamos continuar aqui a leitura. Uma cena diferente acontece. O anjo, Jesus, enche o incensário de fogo e não adiciona incenso, como nós lemos. Atira o fogo para a terra. É o fim da intercessão de Cristo em favor da humanidade. O fim da graça. Apocalipse 8:5. Então, é o fim da graça do Senhor. Quando ele tem esse ato e atira, a porta da graça fechou. Por isso que eu estou dizendo que é uma recapitulação que vai até o fim. Ele começa já com uma recapitulação de advertência, já dizendo que o Senhor está vendo, ouvindo e agindo. Os trovões, vozes, relâmpagos e terremotos que ocorrem descrevem os acontecimentos da sétima trombeta e da sétima praga. A sétima praga está dentro da sétima trombeta e as 7 últimas pragas só são possíveis cair após o fechamento da porta da graça. Nós podemos ver isso em Apocalipse 8:5, capítulo 16, verso 17 e o 18. Nós vamos ler tudo isso agora porque nós vamos falar das trombetas. Depois você pode ler em casa e anotar como tarefa. A trombeta era usada pelas nações antigas, especialmente pela nação de Israel, para anunciar um grande acontecimento. Geralmente comunicava guerra, perigo e também todas as festas religiosas. Jeremias capítulo 4, verso 19. No Apocalipse, as trombetas representam os juízos de Deus sobre o mundo rebelde. E Deus muitas vezes utiliza as guerras e as investidas políticas para o cumprimento do seu propósito profético. Por isso eu quero dizer bem claro, quero refrisar isso com cada irmão. Quando as pessoas, os políticos acham que estão fazendo a sua vontade, e quando eles acham que estão destruindo, que eles estão dominando os cristãos, Deus já tinha visto isso. Na sua profecia, ele indicou que isso aconteceria. Então Deus, ao ver, nos avisa e revela no Apocalipse que estas coisas aconteceriam e utiliza-se dessa compreensão das atitudes dos ímpios para serem usados contra eles mesmos e para culminar, ou seja, para amadurecer a seara. As pessoas que estariam prontas para estar com Cristo, elas vão estar. Aquelas que não estão prontas, elas não estarão. Aquelas que estão com Deus permanecerão com Deus. É como nós temos visto a nossa política no Brasil, cada vez mais podre, cada vez mais corrupta. Até que a gente começa a ver o certo ser colocado como errado e o errado sendo colocado como é certo. Os valores todos não existindo mais, todas as coisas sendo invertidas. Tudo isso foi previsto por Deus. Esses movimentos foram previstos e Deus utiliza esses movimentos como castigo para os próprios ímpios e para o castigo para o mundo, para que o mundo entenda que o fim está próximo. Então, com essa explicação meio longa, vamos continuar. Nos 7 selos, a Igreja de Deus está sendo perseguida pelo mundo e por Roma. Nas 7 trombetas, Deus revela o que vai acontecer com o mundo, começando com o Império Romano. Então, os irmãos estão entendendo? Nas 7 trombetas agora, Deus vai se focar na destruição e advertência do Império Romano. Nós falamos outra vez, até aqui ainda uma recapitulação do que nós já falamos, já ensinamos, por isso eu estou indo rápido. As 3 primeiras trombetas aplicam-se à queda do Império Romano Ocidental, em 476. Nós estamos recapitulando isso, que é importante continuar os irmãos sabendo de todas essas coisas que estão acontecendo. Olha, agora, as 3 seguintes aplica-se à queda do Império Romano Oriental. Em 1453 é quando Constantinopla cai, tomada ali pelos árabes, tomada ali pelo islamismo. Aí falta a última trombeta. A última trombeta aplica-se à queda do mundo. É a volta do Senhor Jesus. Então, as 3 primeiras, aplicam-se as 3 primeiras à queda do Império Romano Ocidental, a advertência de Deus ao Império, e depois a queda do Império Romano Ocidental, a advertência de Deus, e ainda sobra aqueles que querem viver como o mundo romano, viver como a política romana, viver como o esquema da forma romana, com os valores invertidos,
com as coisas tudo roubada, com as coisas tudo torta, Deus vai fazer sua advertência final com a 7ª e última trombeta, pois a última trombeta ela finaliza com o regresso do Senhor Jesus a este mundo. Então nós já vimos a primeira trombeta, vamos ler de novo, o verso 7 é a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou e houve saraivada e fogo, mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 3ª parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. Nós já explicamos, mas vamos aqui retomar. Chuva de pedras com fogo e sangue. 3ª parte da terra queimada. O que representa isso? Chuva de pedra com fogo e sangue. Lembra que a Igreja Adventista usa o método historicista de interpretação profética. Deus atua na história da humanidade. Deus, ele é diretamente trabalhando conosco. Ele vê as coisas que acontecem, como eu já falei para os irmãos, prediz isso. Por isso nós trabalhamos com historicismo. É a maneira que os apóstolos trabalhavam, o Velho Testamento trabalha, Daniel trabalhava assim, todos os profetas do Antigo Testamento trabalharam assim, todas as escrituras do Velho Testamento trabalhou assim. Jesus, ao explicar as escrituras, trabalhou com o historicismo. Então nós estamos identificando as trombetas no historicismo, usando o método de interpretação historicista. Vamos lá. Um exército chamado visigodo, sob o comando do general Alarico, resolve invadir o Império Romano Ocidental. Começando em 396 d.C., os visigodos conquistaram a Trácia, a Macedônia e a Grécia, na parte oriental do Império. Depois desceram dos Alpes e saquearam a cidade de Roma em 410 e queimaram cidades e campos. Por isso, chuvas de pedra e fogo representam essa invasão, que foi como uma chuva de pedras com fogos, sendo lançada e queimando tudo e destruindo as cidades e os campos. É agora a trombeta. Lembra, a trombeta de Deus ele tem a ver com advertências, tem a ver com juízo. Deus agora executa juízo. Lembra que eu expliquei que quando os selos abrem, a terra recebe o presente. Como a terra trata esse presente, Deus então vai anunciar cada uma de suas trombetas para advertir o povo e para colocar ele no caminho de volta. É como o pai que adverte o filho com um castigo. Ali a gente chega, a gente tira alguma coisa, não deixa assistir televisão, você tira um videogame, você adverte ele para que aquela postura dele está errada, equivocada. É Deus advertindo. Deus permitindo essas coisas acontecerem com Roma para que ela fosse advertida. Verso 7. Queimada a 3ª parte da terra. Esta fração ocorre repetidamente no Apocalipse, significa uma porção muito grande, aí estão todos os versos que ele se apresenta. Então, ou seja, o Império Romano dividiu-se aí nessas duas partes e essas invasões destruíram muita parte mesmo. Foi muito grande a destruição, conforme a história diz. Vamos então para a segunda trombeta, que nós já recapitulamos a primeira e já recapitulamos boa parte das trombetas. Vamos então para a segunda trombeta. Hoje nós vamos estudar até a 4ª trombeta. Segunda trombeta, vamos ler verso 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e vou começar de novo. O segundo anjo tocou a trombeta, e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 3ª parte se tornou em sangue. Olha, 3ª parte em sangue. E morreu a 3ª parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 3ª parte de embarcações. Lembra que a gente tem que o livro do Apocalipse ele é simbólico e temos que aplicar a interpretação historicista em tudo. O que seria isso? Grande terremoto, grande montanha de fogo atirada no mar. Destaca ainda a morte da 3ª parte dos animais marinhos e das embarcações. A grande montanha de fogo ao mar, verso 8. Esta segunda trombeta descreve uma guerra marítima. Um segundo exército, chamado Vândalo, sob o comando de Genérico, no ano de 428. Um dia, através do Mediterrâneo, invadiu Roma e levou milhares de prisioneiros, inclusive o imperador e as suas 2 filhas. A grande montanha de fogo ao mar, de Apocalipse 8 e 8, tendo a interpretação historicista, Roma possuía naquele período
uma frota naval gigantesca com 1.300 navios, muito mais do que os vândalos possuíam. Assim, resolveram entrar na batalha, dessa mesma forma. Genserico reuniu alguns navios carregados de combustível e colocou-os bem no meio dos navios romanos e os incendiou tudo. Naquela madrugada, mais de 1.100 navios romanos queimaram. Imagine o mar de fogo, aqui uma grande montanha de fogo. Você consegue imaginar 1.100 navios queimando, a visão de longe, com as chamas extremamente alta, semelhante a uma grande montanha de fogo? Vamos aqui continuar. A grande montanha ao mar. Genserico, líder dos vândalos, era um predador humano. Sua base naval era no norte da África. Ele navegava constantemente para a região costeira romana, somente para guerrear. Um dia, um dos seus navegadores perguntou: Olha, Genserico, para onde nós nos dirigimos hoje? A resposta dele. Essa foi a pergunta que ele fez para Genserico. Agora Genserico responde: contra aqueles com os quais Deus está irado, responde Genserico. Você já parou poder perceber aqui na interpretação historicista? Agora, ele mesmo, inspirado ali por Deus, Genserico estava correto? Incrivelmente, ele estava. Ele não tinha plena certeza, mas ele estava convicto de que ele estava fazendo um trabalho de Deus, julgando o Império Romano. Agora o verso 8 ainda, uma grande montanha ao mar. Assim como a Assíria e a Babilônia, muito tempo antes, Roma também havia castigado o povo de Deus. E como a Assíria e a Babilônia, Roma, por sua vez, teria que ser punida também. Perceba que Deus sempre puniu tanto seus filhos. Deus advertiu Israel do norte. Israel do norte foi levado cativo. Deus advertiu Judá no sul. Judá não se arrependeu, foi levado cativo à Babilônia. A Síria fez muito mal. Deus então toca no coração e move Babilônia. A Bíblia fala muito bem isso, que Deus moveu Babilônia para destruir os assírios. Depois Deus moveu os babilônicos para poder julgar a impiedade de próprio Judá. E aí ele é tomado cativo. E aí Babilônia se torna extremamente ímpia. E Deus, então, utiliza a Medo-Pérsia para castigar Babilônia. E você vê que isso está descrito em Daniel de forma muito clara. Deus se utilizando da própria política, Deus se utilizando dos próprios impérios. Ou seja, Deus sabe o que vai acontecer, ele prevê e ele utiliza-se de tudo isso para fazer a sua própria vontade. Havia castigado, olha só o que acontece. Todas essas coisas aconteceram. Roma agora, por sua vez, também está sendo punida. Então, aqui nós explicamos brevemente a segunda trombeta. Eu estou tentando hoje usando um PowerPoint para eu não falar muita coisa, para tentar os irmãos compreender um pouco melhor estas informações, porque eu sei que é complexa. Vamos agora na terceira trombeta. Vou ler agora o verso, capítulo 8 de Apocalipse, verso 10 e 11. Está escrito: O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, parte dos rios e sobre fonte das águas, uma grande estrela ardente como tocha. O nome dessa estrela era Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Perceba que, como eu já falei, trombeta é sempre, irmãos, vai estar envolvido com castigo, vai estar envolvido com advertência, tem sempre a conotação de guerra. Então perceba, uma grande estrela de fogo cai sobre a terra. O nome da estrela é Absinto. O que significaria isso? Uma grande estrela de fogo que cai, Apocalipse 8:10, a terceira grande invasão que o Império Romano Ocidental sofreu. Veio da parte do exército huno. Olha só, agora esse é o fim, é a queda final do primeiro império, da primeira parte do Império Romano Ocidental.
sofreu e veio a parte do exército huno. Esta estrela que cai ardente sobre a terra é universalmente conhecida como o rei Átila dos Hunos. Quem retrata isso é a história. Átila era um pagão que se intitulava Flagelo de Deus. Sua maior batalha foi em 451, onde morreu, olha só, 200 mil dos seus 700 mil homens. E, continuando dele, os soldados de Átila abriram cicatrizes na própria face e no rosto. Você imaginou que cena horrorosa, horripilante, ao ver todas essas pessoas como monstros na sua frente? Abrindo ali o rosto, que terror! A aparência deles era espantosa. A história relata que era horrível. Só de olhar para ele, um exército poderia ser intimidado com a presença do exército de Átila. Átila não invadiu o Império Romano propriamente dito, mas suas destruições ajudaram a desmoroná-lo. Este astuto e ousado líder vangloriava-se de ser rápido para atacar e fugir dos inimigos. Ele dizia de si mesmo: por onde eu e minhas tropas passam, a relva jamais volta a crescer. É como um absinto caindo. Olha, a estrela é absinto. Absinto é uma planta bem amarga que produz um suco venenoso. Isto reflete muito bem as amargas consequências dos ataques de Átila. Ele matava a cidade não por uma investida direta, mas pelo sofrimento e pela morte lenta daquele povo. Era uma forma muito astuta. Agora a quarta trombeta, ela vai passar para o Império Romano em Constantinopla. Vamos ler. A terça parte do sol... Bom, vamos ler agora o verso 12 a 13 da Bíblia. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia voando pelo meio do céu, dizendo em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes, das trombetas, dos 3 anjos que têm que tocar. Perceba como disse, o ai, ai, ai é uma ênfase de que as consequências dos próximos flagelos serão muito intensos e eles serão terríveis. Deus então advertindo o mundo, castigando neste momento, fazendo ali uma advertência muito séria à terra. Tem pessoas que falam, mas por que Deus está castigando isso? Podemos conversar isso no outro dia. A terça parte do sol, luas e estrelas escurecem. Uma águia voando com 3 ais. Vamos ler. Finalmente, os luminares de Roma Ocidental foram apagados. No ano de 476, Odoacro, rei dos Érulos, declarou que o nome e a função do imperador romano deveria ser abolidos. Olha só. O Senado curvou-se em submissão. Assim, Rômulo Augusto, o último dos governantes romanos, foi destronado. O sol romano escureceu. Entendeu? Por quê? Fala da queda do sol? Porque agora Roma, na terceira trombeta, ela caiu. Ela sumiu. Agora vai ter a supremacia papal. Agora, aí o pontífice romano vai subir e vai, pela sua influência religiosa, vai tomar o poder e vai se tornar a pessoa mais forte, porque eles já estavam fortes. Como os imperadores, o Senado cai e o Império cai, agora a Igreja Romana e o Papa vai sentar no trono e vai governar a cidade de Roma, graças a tudo isso que aconteceu e graças que agora não tem condições. Roma em Constantinopla, nesse período, firme e forte, mas agora resolveu, aqui ela recebeu uma ferida mortal. O sol de Roma, na cidade romana, caiu. Imaginou Roma não sendo mais parte de Roma, agora você tem só Roma em Constantinopla. A própria cidade de Roma se foi, caiu, já era. Olha que triste para eles naquele período, mas isso era o que Deus já havia profetizado, era o que eles precisavam passar pelas perseguições, pela forma que tratou o povo de Deus, estas coisas aconteceriam. E o interessante é que Deus utilizou
das consequências das próprias atitudes deles. Porque todos esses reinos que invadiram o Império Romano é em consequência das próprias invasões e atos bárbaros dos próprios romanos. Eles cavaram a própria cova e Deus se utilizou disso para fazer a sua própria vontade. Por isso eu digo, quantos grandes homens acham que estão sendo maiores do que Deus, Deus já viu tudo o que eles iriam fazer, estava tudo dentro não do plano que Deus planejou, mas Deus, ao ver os atos deles, Deus já havia feito um plano de como seria e como isso culminaria, como essas coisas se terminariam. No fim, irmãos, a pregação do evangelho no fim, só adiantando um pouco, vai ser toda a mentira vai ser pregada e toda a verdade será pregada. A questão importante vai ser a pessoa da forma como ele se apega à verdade, a sua convicção pelo erro e a sua convicção pela verdade. A luta plena de ideias. Aqueles que temem a Deus ficarão firmes com Deus e aqueles que não temem a Deus ficarão firmes na sua impiedade. E nisto trará o amadurecimento da seara, porque o fruto bom está bom e não muda de seu da sua bondade, e o fruto mal está mal, plenamente joio, e não muda da sua postura. O mundo se aproxima para mais um desse momento, dividindo águas e pensamentos, como nós estamos vendo, dividindo esses valores. Tudo isso culminará na volta do Senhor Jesus. Mas vamos agora falar dos ais. Os 3 ais da águia, 8:13, Apocalipse 8:13. Os 3 ais da águia revelam a natureza mais severa da quinta e sextas pragas. Aqui a coisa vai ficar dura. Quinta e sexta praga se tornam muito mais sérias as aplicações. Vamos ver aqui. Terminei. Eu não vou falar da próxima. Agora, a quinta, sexta e sétima trombeta nós vamos deixar para domingo que vem. Eu vou agora retirar o PowerPoint, colocar o Zoom de volta. E agora eu gostaria de perguntar para os irmãos se os irmãos têm alguma pergunta, porque eu vou me preservar em ser mais objetivo com os irmãos, para que a gente compreenda mais e seja mais compreensivo. Até aqui, os irmãos conseguiram entender? Tá tudo certo? Tudo bem? Alguma pergunta? Tá tudo certo? Que bom. Eu não vou pregar muito mais tempo. Creio que se a gente atingir o objetivo e todos os irmãos conseguirem entender, é a finalidade. Eu gostaria de ser claro e objetivo e não me prolongar demais e aí trazer muitas informações de forma que os irmãos fiquem confusos. Nós temos que tirar a confusão e não confundir a mente. Tá claro? Nenhuma pergunta? Vou ver se tem algum pedido então para nós orar.